Vocês estão aí com um banner aí na frente de vocês, que essa é a parte prática de meteorologia. Essa parte é deliciosa, porque praticamente o que a gente aprendeu de os fenômenos, os elementos da natureza e tal, e agora a gente tem que entender para que você estudou aquilo. Ó. No final do que vai aparecer mesmo para a gente agora, como aviador, é saber o que é uma observação, o que é a previsão e o que são as alertas. Então, qual página nós estamos hoje? Página. Qual página da apostila, mais ou menos? 81. Nós vamos pegar o CAF. Nós vamos pegar o CAF, que é exatamente na página 83, eu acho. 83, TAF, né? Hoje é o TAF. Então, o que acontece? Na semana passada, a gente viu o METAR. O METAR é uma observação regular, que é um registro do que está acontecendo em torno do aeródromo, e é regular porque ele é feito de hora em hora. Então, a cada hora, aonde tiver uma estação meteorológica, aí vai ter um profissional de meteorologia que vai emitir um boletim meteorológico ou um registro das condições meteorológicas do que está acontecendo ali em torno do aeródromo. E como é feito de hora em hora, portanto, esse boletim ele tem um prazo de validade de 1 hora. Bom, ele tem um prazo de validade de 1 hora se não acontecer nenhuma mudança brusca, né, no intervalo de 1 hora, porque agora falta 5 para as 8. Nesse exato minuto, aonde tem uma estação meteorológica, que são os aeroportos, o profissional já está analisando a condição externa, que ele vai observar se tem nuvens, quantas camadas e altura, e vai estimar. O profissional, ele vai estimar a quantidade de nuvem e a altura. Ele vai dar uma volta em torno dele, em torno do aeródromo, e vai estimar a visibilidade. E o que é a visibilidade? É o grau de transparência da atmosfera. Essa visibilidade, ela é medida em metro. O pessoal do PC tem uma questão de prova assim, ó. A visibilidade, ela é em metro, ela é horizontal, e ela é predominante. O que é predominante? É o seguinte, é porque se eu tenho em torno de mim um raio, aliás, um círculo de 360 graus, eu vou colocar lá a que está na maior parte do aeródromo, porque eu posso estar um setor aqui para trás de mim restrito ou não, e eu posso estar na maior parte do aeródromo em outra condição. Então, ela é estimada, predominante, né? E ela é medida em metros, né? E ela é medida para menos. Então, se eu tiver uma visibilidade, digamos assim, de 5.900, eu vou colocar 5. Se eu tiver 740, eu vou colocar 700. Se eu tiver 1.590, eu vou colocar 1.500. Lembrando que a visibilidade no boletim, a gente coloca assim, de 50 e 50 até 800, por isso que eu falei, se tiver 740, eu boto 700. É de 100 em 100, de 900 até 5.000, então se eu tiver 1.590, eu vou colocar 1.500. E de 1.000 e 1.000 até 9.000, a partir de 5, então se eu tiver 5.950, eu vou colocar 5. Então, ela é estimada para menos, ok? Pergunta de prova do pessoal do PC, já tem um aí para vocês, né? Uma outra coisa. Esses dois itens, a visibilidade e as nuvens, a nebulosidade que a gente chama, é o que o profissional vai estimar. O restante do METAR, ele vai fazer o quê? Vai usar medidas. Direção e velocidade do vento é medido, temperaturas medidas e pressão medida, tá bem? E, mudando aqui agora, se o cara fizer o METAR agora aos 20, acabou de fazer o METAR e liberou. Se não acontecer nenhuma mudança brusca daqui até as 21, ele vai ficar valendo. Mas vamos supor que daqui a 15 minutos
aconteça alguma alteração e que seja uma alteração ou de melhora ou de piora em relação ao que eu mandei agora, e se essa condição meteorológica acontecer e permanecer, aí eu vou fazer o SPECE. O SPECE é um boletim meteorológico, ou então um METAR especial, que é feito a qualquer momento. Qual é a mudança, qual é a diferença do METAR para o SPECE? É o que o METAR é sempre feito na hora cheia, né? E o SPECE é sempre na hora quebrada, tá bom? Então, a gente tem as observações e tem as previsões. Olha, as previsões que vocês estão vendo aí, e hoje a gente vai aprender duas, elas são feitas também regularmente e de 6 em 6 horas. A cada 6 horas é feita uma previsão, tá? E essa previsão pode ser só para em torno do Heródoto, né, que é o que a gente vai aprender hoje, que é o TAF, né? O que é TAF? Previsão para o terminal de Heródoto, ok? TAF. Ou então a gente pode ter o GAMET. O GAMET é uma previsão diária. Essa área é FI. Então, olha só como o curso é muito bacana. Eu jamais podia falar com vocês dessa matéria lá para trás, quando você não sabia o que era uma FI, né? E assim, a gente vai sincronizando, né? No término do curso é muito bacana, porque eu já dependo que alguém tenha passado por um bocado de informações de regulamento, principalmente, né? Então, hoje, a gente vai aprender o TAF e o GAMET. Aí, como é que seria um planejamento de voo? Vocês vão aprender uma matéria com Freitas, que cai 5 questões na prova, que é sobre preenchimento de plano de voo e não faltem. Já deve ser na próxima, né? E por falar nisso, acabei de lembrar aqui, ó. O pessoal de PPH, de PCH, amanhã, vocês vão entrar na sala 7 horas para aprender um capítulo bem pequenininho, que são as normas diferenciadas de helicópteros em relação ao pessoal do PP. Então, na aula de regulamento amanhã, você vai ter de meia hora a 40 minutos de uma matéria específica de helicóptero. Aí é o seguinte, mesmo que você seja de avião, se você quiser ter um conhecimento quais são os limites diferenciados do avião para o helicóptero, pode entrar na sala. A área vai permitir, tá certo? Então, amanhã, os 2 PCs, no caso do Marcelo e do Yuri, vocês dois amanhã entrem na sala às 19 horas, aí quando for 19h05 mais ou menos, você muda para a aula de navegação. Tá bom? Beleza? Tá ok? Então, amanhã, pessoal de helicópteros vai ter aula começando às 19 horas para aprender essa parte de regulamento de helicóptero, ok? E os 2 PCs, os 2 PCH, Yuri e Marcelo, tem que chegar mais cedo e quando for na hora da aula do anjo, você muda, ok? Bom, vamos nessa. Eu quero voar. E a primeira intenção que eu tenho seria preencher um planejamento de voo. Mas antes de eu entregar o plano de voo, apresentar o plano de voo no papel, que lá eu vou assinar que eu estou ciente das condições meteorológicas, eu tenho que verificar pelo METAR se daquele lugar que eu pretendo decolar, se o campo está ok. Então, eu chego lá, eu pego o METAR, o campo está ok, está operacional, posso decolar, né? Depois, eu vou, então, agora, observar como é que vai estar na hora que eu chegar lá no aeroporto do destino. Digamos que eu esteja indo para Vitória, e eu quero sair daqui agora. Aí eu tenho que verificar, quando eu chegar em Vitória daqui a 2 horas, e levo em consideração 1 hora que eu tenho que apresentar o plano de voo mais cedo, então, o que vai estar acontecendo lá? Aí o METAR não vai servir, porque não tem o METAR de Vitória daqui a 2 horas. Mas vai ter o TAF, que é uma previsão, dizendo o que vai estar acontecendo daqui a 2 horas lá em Vitória. Aí está ok. Ainda não estou satisfeito, porque eu posso sair daqui sabendo que Vitória está ok, cavalcão, e aí quando eu estiver quase avistando a pista, aí acontece um acidente na minha frente. Aí eu tenho que ir para a alternativa.
Se minha alternativa é Campos, ou Macaé, então, antes de eu ter a certeza que eu vou sair daqui, porque aqui está livre e lá em Vitória está livre, eu tenho que ver também que se as minhas alternativas, se acontecer esse problema, né, de Vitória fechar por um motivo qualquer, se lá vai estar ok. Bom, aí eu já posso, então, sair daqui para Vitória, e se chegar lá dar errado, ir para Macaé, mas faltou o quê? A rota. Então, o que vai me esperar na rota? Então, nesse caso, o GAMET é uma previsão diária, que aí ela vai prever o que vai estar acontecendo nesse meio do caminho aí, e o GAMET é uma previsão diária para quem voa abaixo do FL 100, e que em região montanhosa pode ser até o FL 150. Então, essa previsão de rota vai servir só para vocês aí, que vai voar visual, estimado e baixo. Portanto, o GAMET não vai, né, digamos assim, servir para você que vai voar mais alto. Então, digamos agora que eu vou fazer um plano de voo, eu pretendo ir para Porto Seguro, eu vou de Quingué, eu vou a 18 mil pés. Então, eu vou olhar se o metrô daqui me permite decolar, ok. Se eu chegar em Porto Seguro daqui 2 horas, está ok. Mas se acontecer algum acidente, eu posso ir para Ilhéus, está ok. E agora, a rota, como é que eu vou ver? Aí já não vai ser mais no não vai ser mais no GAMET, né? Então, aí vai ser agora um outro previsão, que a gente vai ver na próxima aula, né? Que é uma carta de tempo significativo, que vocês vão ter aí quase na última página. Deixa eu pegar aqui qual é, né? Tinha até... Então, está vendo isso aqui, ó, na página 103. Então, aqui na página 103, vai ser, então, uma outra previsão, né, para quem voa mais alto, né? Vamos deixar para lá. Então, o que a gente vai aprender? Eu tinha falado semana passada que tudo que a gente aprendeu na codificação dos grupos do METAR, a gente vai usar para o TAF, né? Aqui no TAF. Mas só que a gente vai acrescentar esses grupos de mudança, tá? Então, grupos de mudanças de tempo significativo. O que é esse termo aqui, essa palavra em inglês aqui, becoming? A tradução é tornando, mudando, transformando, né? A gente vai usar isso aqui. O tempo. O tempo é realmente temporário, né? Do inglês é temporário, quer dizer uma condição temporária ou de uma flutuação provisória, né? Esse from indica a partir de. E esse prob é de probabilidade. É que a gente vai ver que o previsor, ele vai fazer uma previsão, né? Ele vai fazer uma previsão para um período que, se por acaso o aeroporto for doméstico, essa previsão é para 12 horas. E se o aeródromo for internacional, o período da previsão é de 24 horas. Aí você pergunta, qual é a maldade disso? Nenhuma maldade. Imagine só que os domésticos aqui no Brasil, né, mesmo que você fosse voar de Porto Alegre para Recife, você não levaria 12 horas voando direto. Portanto, se você vai sair 8 horas da manhã em Porto Alegre, e vai chegar às 2 horas da tarde, lá em Recife, aquela previsão de 12 horas é suficiente para você. Mas, Marcelo, quantas horas deu da Itália para cá? Uns 3 dias, não foi? Não, o Marcelo não vale a pena essa pergunta, que ele levou quase uma semana para chegar da Itália agora, mas por conta da pandemia. Mas vamos pegar um voo direto? Professor, mas quando tem escala? Quando tem escala, você leva de 12 até 15 horas, não? Não, mas digamos que você vai levar 12 horas para sair de Porto Alegre, fazendo escalas, né? Mas você vai saber da seguinte forma: 6 horas da manhã você decola de Porto Alegre. Aí tem lá um TAF, que a validade para Recife vai das 6 até as 18 horas o voo, né? 12 horas, né? Não, 18. Então, você tem um período de 12 horas para chegar, mesmo você fazendo escala, não tem problema. Que
Quando você chegar lá em Recife, daqui a 12 horas, como é que vai estar esperando? Mesmo que você escale, né? Então, não tem problema, né? Então, para os aeródromos domésticos, eu estou exagerando, mas olha, vamos supor que você fosse fazer um voo tipo aqui para Porto Seguro, você leva 12 horas para chegar lá. Então, se tiver um TAF ou uma previsão para Porto Seguro para um período de 12 horas, em menos de 12 você vai chegar em Porto Seguro, né? Mas então, por que os aeroportos internacionais têm um período maior de 12 horas, de 24 horas? É porque um voo que sai agora às 18 horas de Roma, o trajeto direto são 13 horas. Né? 13 horas. Mas, e se por acaso você chegar em São Paulo e o campo estiver fechado amanhã, 7 horas da manhã, aí você tem que ter ainda uma alternativa, mais uma hora, né? Então, e um outro detalhe é que, para o comandante que foi decolar de Roma agora às 18 horas, ele teve que chegar 3 horas antes para fazer o planejamento, fazer brief e tal, né? As tripulações chegam na sala IS, que é onde se apresenta o plano de voo, para pegar todo o brief meteorológico de voo, planejamento, etc. Eles têm que chegar 3 horas antes. E aí, 3 horas com mais 3 das 16. Portanto, se você tivesse uma previsão de 12, ela ia prescrever da metade da sua viagem. Nilo, deu para sacar agora? Se eu tenho... Entendi. Você já contabilizou o fuso horário também, né? Não, olha, a gente vai usar em meteorologia tudo a hora universal e padrão. Não se usa a hora local, não. Entendeu? Se você entendi. Não, na aviação não se usa a hora local. Não se preocupe com o fuso horário. A hora é toda padrão, toda UTC, né, que a gente chama, né? Hora zaga, né? Então, aí agora a gente vai brincar com vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Como é que eu faço? Só um instantinho. Fechou o microfone aí, Hernani. Estava xingando aqui a água. Eu quero sair desse negócio aí. Cadê minha... Já está funcionando. Eu quero sair, pronto. Não, não é aqui não. Eu quero entrar na minha página aqui lá. Bota o meta aqui. O meta... Isso. Gente, vou brincar com vocês. 30 segundos para você me descobrir 9 erros nesse esquece. Olha, eu juro que não vai cair lá na prova para vocês. Isso aí não cai, não. Mas é a brincadeira para ver se o pessoal realmente estudou um pouquinho o METAR. Tem 9 erros. Aí eu vou perguntar, Lívia, olha assim, aleatoriamente, descobre um erro. É, 330 vezes 010 aí. Ótimo, olha. Isso aí está errado, porque é o seguinte, para colocar esse grupo, é preciso que a variação aconteça de 60 graus ou mais, né? Então, de 330 para 10, só dá 40. Então, parabéns, né? Marcelo, que fez o curso em Portugal, né? Que tem o italiano e o Marcelo. Qual outro erro aí, Marcelo? Não entendi, Hernani. Marcelo, descobre aí, por favor, erro, qualquer erro que tem aí. Tem mais 8 erros aqui nesse espécie. Não, peraí. Renilson. Vou dar uma olhada aqui. Vou falar Hernani. Pode falar, Marcelo Castro. Como ele é espécie, ele o horário dele está errado, hein? Eita, essa é mais difícil, cara. Ó,
O metá, ele é regular, tem que ser na hora cheia, portanto, o espécie tem que ser hora quebrada. Parabéns aí. Tá até na ordem aí, né? Fernando, o QNH tem que ser 4 dígitos, não? Isso, olha. Quando tem, no caso, o QNH tem que colocar 0,999, tá certo? Beleza. Quem vai falar mais? Posso falar? A temperatura está menor que o de orvalho. É a mesma do Marcelo, isso aí. Além da temperatura ser menor, falta também um zero, né? Isso mesmo, tinha que colocar 0,5, né? Se tiver 0,8, isso não pode, porque não existe 150% de umidade relativa. A temperatura do pôr de orvalho tem que ser no máximo igual. Parabéns aí, Igor. Ainda tem mais erros. A visibilidade tinha que ser 1.100? A visibilidade, se a visibilidade acima de 800 é colocar de 100 em 100, então, se é 1.180, tem que ser quanto? 1.100, porque ela é colocada para menos. Opa! Trovoada está após da chuva. Não, aí é o seguinte, que tem 4 camadas de nuvens e nenhuma delas é com CB. Então, nesse caso, está errado, teria que ser só 3, a gente tem que dispensar a outra, não é isso mesmo? Ainda tem mais erros. A variação também está de 1 nó só, Hernani? Não, como é que é? Não, aí não é variação, aí é a velocidade. O vento está variando, nesse caso aí, de 350... O VRB aí, ó. Sim. VRB é a variação, né? Não dá para saber de onde é que está indo. Agora, a velocidade que é 1. Tá bom? Então, outra coisa, vocês estão lembrados que para ser nevoeiro, quais as condições? Para ser nevoeiro, é preciso que você tenha menos de 1.000 metros. Maior ou igual a 27%, e a visibilidade tem que ser menos que 1.000, não é isso mesmo? Então, aí não é nevoeiro. Aí tem que ser o quê? BR, neva úmida, né? BR, neva úmida, tá bom? Beleza? Então, a gente matou quase tudo, né? Outra coisa. Ou você faz o espécie quando a mudança acontece e vai continuar, né? Ou então você faz a observação no termo da mensagem, caso aquele fenômeno no intervalo de um metá para outro passe rapidamente. Então, nesse caso, teve uma trovoada, né? Teve uma trovoada num período de 1 hora para outra. É como, olha, são 8h15 agora. Vamos supor que eu tivesse feito o metá das 20, e quando fosse agora, eu escutasse um trovão. Mas aí não aconteceu nada, deu aquela trovoada, mas não continuou. Então, eu não vou fazer espécie, né? Aí, quando eu for fazer o próximo metá, aí eu vou citar que teve uma trovoada no tempo recente. Então, esse RE é de recente. A trovoada, né, é que aconteceu de ouvir, mas não continuou. E também tem mais um erro aí. Esse sinal de menos, ele é para quem mesmo? Para os fenômenos que precipitam, que caem, não é isso mesmo? Os fenômenos que caem só pode ser o quê? Chuva, chuvisco, neve e granizo. Mas esse aí está positivo, professor. Está mais. Não, olha, aqui ó, se eu colocasse assim, colocasse assim, RA, seria chuva leve. Se eu colocar agora RE... Não, professor, no seu exemplo lá no quadro está é mais. No seu exemplo lá no quadro espécie está é mais. Tanto faz, desculpa, beleza? Então, esse sinal aí é para os fenômenos que precipitam ou que caem, não é isso mesmo? Combinado? Então, vamos partir agora para a gente a falar do TAF, né? O TAF, então, é uma previsão que é para um período de 12 horas, se o aeródromo for doméstico, ou um período de 24 horas, se for internacional, né? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui de novo. A área vai ter que vir aqui. Hernani. Que é, professor? É 12 horas, 24 horas internacional e 12 horas nacional? Doméstico. Por exemplo, na Pampulha é 12 horas e no Galeão,
Olha, aqui, esses dois aí, ó, Pampulha e Santos Dumont. Esses dois aeródromos são domésticos. Quem ia falar é o Rodão? Rodão, existe uma hora precisa para o TAF ou não? Por exemplo, os TAFs, já apareceu aí, Rodão, ele é feito assim de 6 em 6 horas, e o primeiro horário que vem aí é o horário em que ele é feito a mensagem, e nesse horário, quando é feita, na hora que fica pronto, já vai para o sistema. Agora vem um período de validez. Então, eu vou começar aí. Daqui a pouco, se tiver você me fala, tá? Então, aqui, ó, um TAF para o aeroporto da Pampulha, que foi feito hoje, dia 25, às 9h30, e vai ter uma validez hoje, do dia... Até tenho que trocar aqui, tá? Só antes de trocar aqui, ó. Olha, discurso era 25, aqui tinha que ser, aí nesse caso, 12, tá? Porque o horário... Não está aparecendo não, Renato. Hã? Não está aparecendo, não? Não está aparecendo, não. Troca esse 25 aqui para mim, então, vê se você consegue alterar. Só um instantinho. Deixa eu alterar agora, tem 25 ali. Tá? Aqui no 25, bota 12. Ô, Hernani, essa aula 25, de metar teve só no sábado? Não, teve segunda-feira também aqui. E eu repeti no sábado. Segunda passada? Semana passada. Eu não participei dessa aula, não? Não, você disse que tinha que mexer com obra. Porque... Então, tá. Então, vamos pegar aqui o TAF, né? Olha, então, nós temos aqui, ó, um TAF da Belo Horizonte, Pampulha, que foi feito no dia 12, às 9h30 da manhã. Nesse momento, essa hora, é a hora que o previsor fez a mensagem e já colocou na rede. Ele ainda não entrou em vigor. Ele vai entrar em vigor às 12 horas e vai valer até às 24. Então, ele vai valer do dia 12 às 12 horas até o dia 12 às 24. Aí, lembrando que o nosso dia hoje começou 00 e termina 24. Então, está dentro do dia, é isso mesmo? Aí, agora, o previsor previu o quê? Ó? Ele está prevendo, para essas 12 horas, que o vento vai ser a direção média 130, a velocidade 10 nós, que a visibilidade vai estar mais de 10 mil, que vai ter névoa seca, e está prevendo 3 camadas de nuvens. Parcialmente nublado a 2.000 pés, está nublado a 10.000 pés e totalmente encoberto a 20.000 pés. Essa é a previsão dos elementos que mais você precisa para saber se você vai pousar ou não, se o campo está aberto ou não, tá certo? Então, professor, nesse caso aqui, como está SBRJ, como que eu vou saber se é doméstico ou internacional? Pelo período. Aqui. Você está vendo aqui o período das 6, das 18 até as 6? Nós vamos chegar lá, tá? Não, esse designativo SBRJ é para Santos Dumont. É um aeroporto específico. Exato. Mas a gente descobre se o campo é doméstico ou internacional pelo período do horário que tem aqui, tá? Mas vamos chegar devagarzinho. Nós estamos no Galeão aí, na Pampulha. Só então, um detalhe para a Nívia aqui, ó. O BH e o RJ não é Belo Horizonte, Rio de Janeiro. SBBH é Pampulha e SBRJ é Aeroporto de Santos Dumont. Santos Dumont, Ótimo. Obrigado, Rodão. Mas eu acho que quando você vai pedir autorização para o órgão, você fala Belo Horizonte, não fala Pampulha. Sim. O nome do aeroporto é Belo Horizonte, mas não quer dizer que é uma previsão para a cidade de Belo Horizonte. Ótimo. Eu até já queria falar para você o seguinte, ó, essa previsão aí, vamos supor que daqui a pouco você aprendeu a descodificar a previsão, aí você quer fazer um churrasco quarta-feira lá em Contagem. Essa previsão não vale para Contagem, que eu já vou determinar para você que essa previsão é só para um perímetro, né, ou para um raio de 8 quilômetros, tá certo? Aqui, ó. Então, grave isso aqui, ó. A previsão
do aeródromo, a previsão que você tem para o aeródromo só tem validade para um raio de 8 quilômetros, tá bom? Então, daqui a pouco vocês estão já descodificando o TAF, aí, opa, amanhã eu quero saber se eu vou poder fazer um churrasco lá em Contagem, olhando o TAF lá de Confins, que é para 24 horas, né? Beleza? Então, continuando, ó. O que mais interessa para você, para questões de pouso e decolagem aí, é o vento, a visibilidade, o tempo presente e a nebulosidade. O vento está, digamos, 130 com 10, que ele acha que vai acontecer na maior parte do período, tá? A visibilidade mais de 10 mil, né? O fenômeno neva seca e tem 3 camadas de nuvem tudo alta. E aí, agora, vai vir de graça para você a previsão da maior temperatura e da menor temperatura. A maior temperatura vem assim, o TX. O TX, né, que é a temperatura de 30 graus, prevista acontecer hoje, né, e vai acontecer às 20 horas, né, às 20 horas. Agora, previsto uma temperatura mínima, né, que é TN, né, que é de 19 graus, que vai acontecer às 23 horas, tá? Então, olha, de manhã cedinho, 9 horas da manhã, o cara fez o TAF, a previsão, e ele estipulou essa condição para o aeródromo do aeroporto da Pampulha, né? Mas agora é o seguinte, vai ter um intervalo de um horário que o camarada tem certeza que vai ter uma mudança significativa. E quando eu tiver essa certeza, eu posso colocar 3 desses itens aqui, ó. Quando eu tiver 100% de certeza, eu posso colocar que houve uma mudança lentamente, transformando, mudando, ou que eu posso ter uma mudança temporária, aquelas que acontecem e desaparecem, ou então que eu posso ter uma mudança que vai radicalizar tudo, né? Então, a gente vai aprender cada uma dessas. Nesse caso aqui, ó, ele tem certeza, né, o camarada, o previsor tem, que essa primeira condição, até a temperatura mínima, é o que está previsto para acontecer na maior parte do período. Porém, quando for das 16 às 18 horas de hoje, uma condição começa a transformar, começa a mudar. É o que está depois do Beckham, tá bom? Então, tá, Beckham transformando, mudando. Essa condição vai levar, no mínimo, 2 horas para começar a transformação e concluir. Então, nesse caso, vai alterar o vento, né? Então, quando for das 16 até as 18 horas, aquele vento que está de 130 com 10 vai transformar lentamente, pausadamente, e às 16 horas ele termina de transformar e passa a valer. Aí, essa condição do vento vai valer até que venha outro grupo de mudança. Porque aí, em seguida, quando for às 20 horas, vai aparecer uma nova mudança, pausadamente, ó, tornando, mudando, transformando, e agora, no período das 20 até as 22 horas, né, vai mudar mais do que uma coisa em relação ao inicial. O inicial é aquilo lá, 130 com 10, visibilidade mais 10 mil, negócio seca, etc., tá bom? Então, quando eu colocar o Beckham, é que eu tenho 100% de certeza que alguma coisa vai mudar. Vou colocar assim, ó, alguma coisa muda. Que no primeiro Beckham mudou somente o vento, e agora está mudando mais vento, visibilidade e tempo presente. O que não mudou em momento nenhum? A nebulosidade. Isso quer dizer que a nebulosidade, as camadas de nuvens, era do jeito que amanheceu, vão ficar até o final. Pergunta assim, ó, para alguém que vai chegar às 23 horas em BH, qual é a condição esperada? Aí, olha, nós temos uma mudança,
né, que é do Beckham, que começou a acontecer às 20 horas, que ela acabou de transformar às 22, e agora, às 22 horas, ela passa a valer até o final da mensagem. A mensagem vence 24, não é isso mesmo? Então, se eu vou chegar às 23 horas, o vento é calmo, a visibilidade é de 2.000, o fenômeno é névoa úmida e a nebulosidade é aquela que está lá em cima. Lembrando que aquela parte lá em cima é o que eu estou prevendo para acontecer na maior parte do período. Porém, em alguns intervalos do período, eu posso ter a mudança, porque é muito difícil a condição meteorológica acontecer de manhã e levar 12 horas com a mesma coisa. Então, quando é que eu coloco o Beckham? Quando eu tiver 100% de certeza que vai ter uma alteração ou uma mudança, que essa mudança é gradual, que leva-se um período para transformar, e só depois que transforma é que vai valer. Então, digamos o seguinte, para alguém que vai chegar às 19 horas em BH, qual é a condição esperada? Eu teve uma mudança que aconteceu da 16 até a 18, então às 19 horas o vento é 60 com 15, e o resto da condição está lá em cima, visibilidade mais 10.000, com névoa seca e aquelas 3 camadas de nuvem. Não se aveste, que a gente agora vai pegar um outro TAF para o Rio de Janeiro, e aí, pelo o período da validez, você vai saber se é doméstico ou internacional. Então, agora tem aqui, para uma previsão para o entorno do aeroporto de Santos Dumont, num raio de 8 quilômetros, né? Você tem que essa previsão foi feita no dia 12, às 9h30, mas vai entrar em vigor no dia 12, às 12... Não, nesse caso agora, já vou dar 18 até às 6 da manhã. É que os TAF, eles são feitos a cada 6 horas, tá? A cada 6 horas. Então, a gente já está vendo que no comecinho da aula, eu mostrei para vocês um folder que tinha que o METAR é regular e as previsões também. Os METARs são feitos de hora em hora e os TAF de 6 em 6 horas. Então, nesse caso aqui, nesse caso, essa previsão aí, ela vai ser de 280 com 10, 3.000 de visibilidade, chuva, eu perguntasse um cara bem interessante aqui, né? Israel, essa chuva aí, qual é a intensidade? Moderada. Moderada. Na prova não aparece sinal demais, não, que você vai saber que é forte, né? Então, aí tem assim, previsto chuva moderada, né? E aí tem parcialmente nublado a 1.000, parcialmente nublado a 2.000, né? Com CB, e tem nublado a 3.000 e totalmente coberto a 10.000. Eu tenho 4 camadas de nuvem, é possível? Sim, porque tem CB. Isso. Se tiver uma das camadas com CB ou TCU, é possível sim, né? Tá bom? Beleza? Tá ótimo, beleza, então. Então, essa condição é que é a meteorologia que você precisa para pousar e decolar. Agora, tem uma quebra-galho aí que vai aparecer, então, a temperatura máxima. A temperatura máxima TX vai acontecer de ser 19 graus, né? E, no caso, vai acontecer às 12 horas, no dia 12, 1h da manhã, né? É isso mesmo? Tá bom? Então, o que está para você entender, o que está do lado do T, próximo ao T, é a temperatura máxima se for X e mínima se for N. E o que está do lado do Z, que vai ser o horário que vai acontecer. Nesse caso, vai acontecer 1h da manhã, né? Bom, aí nós temos agora o TX, né?
Mãe, tá teixi 2 vezes aqui, gente. Nossa, eu tinha feito um negócio tão certo. Ah, não, TN. Veja que está cor. TN, temperatura mínima, 15 graus, que vai acontecer no dia seguinte, né? E vai acontecer de ser às 6 horas. Vai ser no dia 13, já no dia seguinte, porque esse TAF começou num dia e vai terminar no outro, né? Começou às 18 horas de hoje e vai até 18 horas da manhã, até 6 horas da manhã, 12 horas, né? Então, é doméstico. Então, nesse caso aí, a temperatura mínima vai acontecer amanhã às 6 horas. Normalmente, a temperatura mínima acontece de manhã cedinho, de 5 para 6 horas. Agora, ele tem certeza que vai ter uma mudança, né, bem gradual, que é no dia 12, das 23 horas, até o dia 13, 1 hora da manhã. Essa mudança gradual, ela é para um período máximo de 2 horas. Em 2 horas vai alterar, vai mudar algum fenômeno, tá certo? Algum fenômeno. Então, nesse caso, diz. O senhor falou que o TAF, esse aí é 12 horas, né? Não, por enquanto não. Ó, das 18 horas até as 6 da manhã, dá quantas horas? Não, porque eu estou observando ali que está dando 13 horas, né? 13, não, tá dando... Não, olha aqui, ó. Olha só, o TAF, ele é do dia 12 às 18 horas até o dia 13 às 6. O segundo grupo de horário, tá bom? Ó, no primeiro horário, vem o Z da hora zaga, que é a hora da construção do TAF, tá bom? Aí, no segundo horário... Não, a questão... Hernani, desculpa estar te cortando. O TAF, ele dura quanto tempo, então? 12 horas se for doméstico e 24 horas se for internacional. A gente está vendo 2 domésticos, daqui a pouquinho vai vir internacional. Ó, beleza, então. Aqui, Marcelo, eu vou explicar para você aqui, ó. Eu tenho aqui um TAF, que ele está aqui, tá vendo? Que aí, ó, é do dia 12, hoje, às 18 horas, até o dia 13, às 6 horas. De 18 para as 6, dá 12 horas, portanto, ele é doméstico. Tá bom? Então, aí, voltando no Beckham, tem uma mudança, que essa mudança aconteceu hoje, às 23 horas, e vai até amanhã, 1 hora da manhã. De 23 até 1 hora da manhã, dá 2 horas. Portanto, a mudança, a transformação do Beckham é para no máximo de 2 horas, ok? Então, o que ele mudou aí? Ele vai mudar o vento, vai passar a ser calmo. Aí lá em cima estava um vento de 280 com 10, agora vai ser calmo depois de acontecer toda a transformação. E lá a gente tinha 3 camadas de nuvem, agora só vai ser uma. Tá bom? Então, se perguntasse assim, para alguém que vai chegar 2 horas da manhã, no Rio de Janeiro, qual a condição esperada? Aí lembre que a primeira previsão de cima que vale para a maior parte do período. Se teve uma alteração de alguma coisa, nesse caso aí, teve alteração do vento e da nebulosidade, as outras 2 de cima não mudou. Então, 2 horas da manhã, a previsão seria o seguinte, ó, vento calmo, 3.000 de visibilidade, chuva moderada, porque a visibilidade e a chuva não mudou, né? E mudou a nebulosidade. Essa condição aí alterada agora, ela vai valer até que venha outro grupo de mudança. O próximo grupo de mudança que vai aparecer é o FRON. Esse FRON, a gente coloca assim, ó, FM. Esse grupo, quando ele aparece, é porque agora a mudança que vai aparecer não é mais gradual, é uma mudança radical que vai mudar tudo. Então, ele está dizendo, aí agora, que no dia 13, né? No dia 13, cadê aqui a data aqui? Dia 13, dá 03:20, ó. 03:20. Esse é o último grupo, é o único grupo que não é período, é horas e minutos. Então, eu estou dizendo que vai ter uma mudança radical que vai trocar tudo que estava valendo em cima por uma condição nova, que é a partir do dia 13, 3 horas e 20 minutos, né?
Então, aqui é hora e minuto. Só esse grupo que é hora e minuto. Os outros são tudo intervalo de horário, tá certo? Beleza? Ô, Então, Hernani, você diz. sabe o que às vezes me confunde? Primeiro vem esse vento calmo e depois vem as nuvens e vem a chuva, o chuvisco. Me explica essa parte aí depois desse FM aí para mim, por favor? Olha, aqui a gente aprendeu no Metá. No Metá a gente aprendeu lá, e a mesma sequência que é o seguinte, ó. O que você aprende para o operador? Você tem assim, ó, vento, visibilidade, tempo presente e nebulosidade. A sequência é essa. É a mesma coisa do Metá. No Metá, você vem Metá, de BH, do dia tal, aí vem o vento, visibilidade, tempo presente e nebulosidade. Tá bom? Não muda. A sequência é a mesma. Então, nesse caso aqui agora, depois que você coloca esse FM, toda aquela condição prevista lá em cima vai deixar de valer e vai entrar uma nova situação. Aí está dizendo o seguinte, ó, que você tem, nesse caso, o vento calmo, a visibilidade de 900 metros, o fenômeno vai ser chuvisco e vai ter 3 camadas de nuvens. Então, você tem aqui, ó, vento calmo, visibilidade, o tempo presente e a nebulosidade. Ó, vento calmo, visibilidade, 900 metros, tempo presente, né, chuvisco, e a nebulosidade, as camadas de nuvem. O que você tem que aprender... Você não falou que quando precipita, normalmente a temperatura e o vento, eles se deslocam? Como tem vento calmo nisso daí? Não tem nada a ver. Olha aqui. Eu posso estar lá no Rio de Janeiro, igual está chuviscando, e o vento está calmo, chuviscando. Não tem deslocamento do ar. Não tem nada a ver. Tá? Acho que está trocando algumas coisas aí, nível. Então, olha, imagina só que se você estivesse em São Paulo com aquela garoa, tudo parado assim de manhã cedo. Está chuviscando. Tá? Então, não precisa ter vento. Eu falei para você que o nevoeiro, que não vai ter nevoeiro no Nordeste, porque lá sopra muito ar e não vai deixar o nevoeiro ficar parado, tá certo? Nevoeiro. Né? Normalmente, o nevoeiro é quando o ar está estável, parado, né? E aí, se você tem uma camada de nuvem, igual você tem aí a nuvem a 1000 pés, está nublada a 1000 pés, está dando aquela garoa, né? Então, o que a gente tem que saber? Alguém que pretende chegar no Santos Dumont nesse horário, a partir das 3 da manhã, consegue pousar? Não. Por quê? O campo está fechado. Está fechado por quem? Está fechado tanto pela visibilidade, que é menor que 5.000, e tanto pelo teto, que é menor que 1.500 pés. E a quantidade que é nublada. Então, aquelas regrinhas que a gente passou para vocês lá, quando falou de nuvens, você tem que estar ativa. A condição de operação de um campo pode fechar tanto pela visibilidade ou pela nebulosidade. A condição de regra de voo visual fecha quando a visibilidade é menor que 5.000, aí está 900, aí é fechado, e pode fechar quando a nebulosidade, a camada, for mais da metade, DKN é mais da metade, e quando for abaixo de 1.500 pés. Tá bom? Então... Hernani, diz. E eu ainda estou encucado lá onde que eu falei com o senhor, deixa eu te explicar onde que é minha dúvida. Eu acho que está errado. Esse TAF foi feito no dia 12, às 9h30 da manhã, correto? Sim. A temperatura máxima está do dia 19 graus. Isso. Do dia 12 a 1h da manhã. Seria 13 aí, não? Você tem razão aí, cara. Tem duas coisas que eu tinha que colocar aqui assim, porque normalmente o TAF ele é feito mais perto. Eu tinha feito esse TAF na semana passada, e aí hoje eu mexi ele em casa, né? E aí mudou aí, não, então, dia 19, aqui é dia 13. Olha, parabéns para você. Eu tinha visto, mas não queria mexer para não dar problema, mas então vamos começar do zero aqui, ó. E a temperatura máxima também tem como ser 1h da manhã, não tem?
Tem, porque é a máxima do período. Olha, deu 19 graus 1 hora da manhã e a minha vai ser 6 horas. Ah, sim, beleza. Tá bom? Mas você tem razão, olha, obrigado por ter me ajudado aí. Então, na realidade, essa temperatura máxima já vai acontecer amanhã e a mínima também amanhã, tá bom? Ótimo, parabéns, tá? Obrigado. Então, gente, olha, qual é a pergunta que a gente vai fazer assim, ó, para alguém que vai pousar no Rio de Janeiro, tipo assim, vamos pegar aqui, 2 horas da manhã, o que você vai encontrar 2 horas da manhã? Aí você tem que chegar aqui aonde tem o Beckham, deixa eu pegar aqui, ó, o Beckham aqui teve uma alteração que começou a acontecer às 23 e a mudança terminou de transformar 1 hora da manhã. Depois que transforma, ela entra em vigor. Então, aí ela vai entrar em vigor, né? Então, se alguém chegar depois desse horário aí, que é 1 hora da manhã, vai encontrar, então, o vento calmo, né? A visibilidade, aí vai ser lá de cima 3.000, né? O tempo presente vai ser a chuva moderada e a nebulosidade que mudou, porque, olha só, no Beckham, ele vem quando altera parte daquela previsão inicial ou programada para 12 horas, tá certo? Muda parte. Quando muda tudo, aí você bota o from, tá bom? Então, eu vou apagar esses dois aqui, que a gente já aprendeu que o Beckham é quando você vai alterar alguma coisa, né? O from é quando altera tudo. Né? E agora eu vou pegar o tempo, né? Então, vou pegar agora um TAF de Brasília, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui para não ficar. Ó, um TAF de Brasília. Pronto. Ó, nesse caso, para quem estava na dúvida se o campo é doméstico ou internacional, vamos pegar aqui, ó. Sem saber se você desconhece se Brasília é nacional ou internacional, vamos lembrar aqui, ó. Um TAF feito lá para Brasília no dia 12, às 21h30. E ele vai entrar em vigor no dia 13, 0 hora. Eu já coloquei isso aí de propósito, porque 0 hora já é amanhã. Entendeu? 0 hora já é amanhã. E aí, ele vai valer de dia 13 a 0 hora até o dia 13 às 24. Então, já sabe, né? Que ele entra em vigor a 0 hora, que é dia 20... Cadê Brasília aqui? Dia 13, e vai até dia 13 às 24 horas. Portanto, nesse caso aqui, ó, como o período de validez é de 24 horas, esse órgão é internacional. Alguma dúvida? Então, eu fiz uma previsão que eu acho que dentro dessas 24 horas, o vento vai ser 30,5, 2.000 de visibilidade, chuva moderada e 3 camadas de nuvens. Pronto. Essa é a condição prevista para acontecer nas 24 horas. Só que essas condições, elas não ficam estáticas durante 24 horas. Elas podem sofrer alterações. E as alterações de mudança, a gente vai usar esses grupos. Então, esse grupo aqui é para quando a alteração é gradual, quando a alteração é brusca ou quando ela é temporária. Ok? Não, só isso. O que você tem que entender é a finalidade desses grupos, porque quando tem Beckham, temporário, e tem o from, é que eu tenho 100% de certeza. Porque daqui a pouco a gente vai ver que eu posso também não ter certeza e colocar esse prova aqui de probabilidade, né? Então, a temperatura mínima vai ser 16 graus, prevista acontecer no dia 13, às 5 horas da manhã. Já a temperatura máxima, ela vai ser de 30 graus, que vai acontecer amanhã, né, no caso, de 19 horas do Lua. Para você memorizar aí, o que está do lado do T é a temperatura prevista máxima ou mínima. O que está do lado do Z, de zaga, que é a hora que vai acontecer, é o horário previsto para acontecer essa temperatura máxima ou mínima.
Agora ele colocou um tempo. Temporariamente... A máxima não tinha que vir primeiro, não? Como? A temperatura máxima não tinha que vir primeiro, não? Não, cara. A ordem, você coloca a temperatura da hora que vai acontecer. Se a primeira acontecer é a mínima, você coloca a mínima e depois a máxima. Ah, sim, beleza. Então, eu já fiz de propósito que como esse TAF aí, ele começa meia-noite, a primeira temperatura que vai acontecer é a mínima. Né? A máxima é porque se ele vai até às 24 horas do dia seguinte, a máxima é amanhã à tarde, entendeu? Então, quando você estiver analisando o staff, não tem essa ordem que tem que aparecer a máxima e a mínima, não. Vai aparecer a ordem que acontecer a primeira. Se a mínima for a primeira, é a primeira. No caso agora aí, a máxima foi feita de propósito, que é para alguém fazer essa pergunta aí. Parabéns de novo, tá? Beleza. Então, olha, só para lembrar que essa condição aí é que eu estou dizendo que todo esse elemento vai acontecer na maior parte das 24 horas. Agora vem a condição temporária. Eu estou dizendo que quando for de 6 horas até as 11 horas, é prevista acontecer uma mudança temporária. E essa mudança é prevista acontecer só por esse intervalo. Porque depois que passar o intervalo, a gente volta lá para inicial, porque aquele inicial é que é a previsão para o período. Então, eu fiz a previsão para um período, mas eu estou falando para vocês que amanhã, quando for de 6 até as 11 horas, e tenho 100% de certeza que vai ter uma condição temporária, passageira, provisória, que, acontecendo ou não, quando passar esse período, volta lá para cima. Aí é que você tem que saber, porque tem umas perguntas de prova, é normalmente assim. Então, o que ele está achando que vai alterar de condição temporária? Então, está dizendo que nesse intervalo das 5 até as 11, né, nós vamos ter direção do vento 10 graus, velocidade do vento 30, a média 30 nós. Opa, não, aqui tem uma coisa errada também aqui, só um minutinho. 10. Olha, a direção média é 10 graus, velocidade média também 10 nós, não é isso mesmo? E uma rajada de 25. Como é que isso acontece? Ó, de repente eu consigo achar a direção média, eu consigo ver a velocidade média, porém tem um jato de ar, né, de 25 nós, é mais de 50 km por hora, e aí, normalmente, isso acontece quando a gente tem um CD. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, trovoada com chuva. Quem fala para mim qual é a intensidade aqui? Moderada. Moderada. Agora, o que é moderada? É a trovoada ou a chuva? A chuva. A chuva, né? A chuva. Então, tem trovoada com chuva moderada, né? E tem mais 2 camadas de nuvens. Então, o que acontece? Se eu perguntasse para você assim, ó, para alguém que vai pousar lá em Brasília 12 horas, qual é a condição esperada? Eu vou perguntar ao Israel. Israel, você vai pousar lá em Brasília às 12 horas. Qual é a condição esperada para você às 12 horas? Fernando, perdão, estava fechado aqui. É a condição anterior, porque é de 6 às 11 que vai ter essa mudança temporária. Parabéns, aqui, ó. Então, olha, ele está dizendo que para quem vai chegar às 12 horas lá em Brasília, vai encontrar aquela previsão inicial lá, porque essa condição provisória que aconteceu aí, a trovoada, foi só para o intervalo temporário, né? Temporário. Então, aí é que está a jogada, né? Então, quando eu tiver uma condição temporária, o que eu vou listar
de fenômenos temporários vai valer só naquele intervalo. Terminou aquele intervalo, volta lá para cima, porque imagine que a previsão é aquela válida, né, para todo o período. Porém, em alguns intervalos teve a mudança, né? Bom, agora tem o seguinte, quando for das 15 horas até as 17 horas, aí vai ter uma alteração de novo lá de cima, que essa alteração agora vai mudar a parte, né? Nesse caso, vai alterar em 2 horas a visibilidade, o tempo presente e a nebulosidade. Até que eu vou trocar aqui, para não dizer que não mudou nada, vou botar aqui, ó. Então, se eu perguntar assim para vocês aqui agora, ó, nesse caso, alterou aqui, ó, a visibilidade, que era de 2.000, passou para 1.000, alterou o tempo presente, que era chuva moderada, virou neva seca, e alterou a nebulosidade, não é isso mesmo? Ou seja, no intervalo das 15 até as 17 horas, houve uma transformação da visibilidade, uma transformação da chuva e uma transformação da nebulosidade. Aí você fala assim, olha, mas quando eu falei para vocês que o Beckham só muda parte, observa, o que não mudou aí, gente? O vento, tá? O vento não mudou, o vento continua lá de cima, no caso 30,5. Então, para alguém que vai chegar depois da transformação, no caso das 17 horas, né? Se alguém vai chegar, por exemplo, às 17h30, qual é a condição esperada? Às 17h30 eu vou ter o vento, né, de 30,5, 1.000 de visibilidade, névoa seca e encoberto a 10.000 pés. Aí, agora, eu tenho uma condição radical. Quando for das 18, no dia 13, das 18h10, e nesse caso, a partir de 18h10, vai até o final. Tudo lá de cima vai alterar e não volta mais. Então, vai ser vento calmo, 900 de visibilidade, com nevoeiro e 3 camadas de nuvem. Então, olha só, dificilmente algum previsor vai começar uma mensagem e assim que ela começar a valer, ele vai colocar o front para mudar tudo. Não. Normalmente, esse front, que é raro aparecer, quando ele aparece, é praticamente no final da mensagem. Por isso que eu estou lá. A partir do caso das 18h10 até as 24 horas, tudo aquilo de cima vai deixar de existir para ter uma nova. Porque o front é quando tem uma mudança radical que muda tudo, tá bom? Aí agora, nesse TAF aí de Brasília, a gente viu que os 3 grupos que eu posso colocar quando eu tenho 100% de certeza, eles apareceram. O temporário, que é a condição temporária passageira, o front, quando muda tudo, e o BKN, quando muda parte. Não esqueça, BKN, né? O BKN, não, o BKLG muda parte, né? O Beckham é uma condição temporária, e o flow radicaliza, muda tudo, né? E aí, poderia acontecer também de eu colocar, né, uma condição, eu vou mudar aqui para Guarulhos, né? Aí eu falei para vocês o seguinte, o Brasil, hoje em dia, ele é tão privilegiado nos índices de acerto das previsões que a gente ganhou, há mais de 5 anos, uma prerrogativa da Organização Internacional da Aviação Civil, porque os nossos previsores hoje, né, já estão muito qualificados, os índices de acerto das previsões é muito elevado, e atualmente, para o aeroporto de Guarulhos e do Galeão, o período de validade é de 30 horas. De tanta, digamos assim, qualidade nos índices de previsão. Então, em alguns aeroportos que tem grande movimento de aeronave estrangeira, né,
eles têm a prerrogativa de fazer o período de validade de 30 horas. E no Brasil, só 2 aeroportos, Galeão e Guarulhos, que têm essa prerrogativa de 30 horas, tá bom? Então, vamos colocar... Professor, esses dados são extraídos de onde? Então, deixa eu falar para vocês, ó. Eu sou um meteorologista que eu sou responsável para fazer, então, uma previsão. Aí eu estou lá em Brasília, estou lá trabalhando. E aí eu tenho aqui, ó, metais de cada lugar, 24 horas por dia. Então, nesse exato minuto, eu vou fazer uma previsão, vamos supor, para Confins. Eu estou lá em Brasília, e lá de Brasília eu vou fazer a previsão para o aeroporto de Confins. Então, eu peço um auxiliar para trazer os 24 últimos metais. Aí eu vou observar o que variou, né, nas 24 horas passadas. Vento, nebulosidade, tempo presente, etc, etc. Bom, já tem um dado. Eu tenho outro dado. Uma imagem satélite. Ó, a gente tem um satélite que fica rodando aqui na América do Sul, e a cada hora ele tira uma fotografia daqui, ó. Aí você vai armazenando. Então, agora eu vou entrar no site da RedMet e vou observar, né, 24 mensagens, imagens satélites, e vou colocar de uma forma animada para ficar observando qual é a tendência do deslocamento das massas de ar, de cima e para baixo. Lá em Brasília, eu tenho um radar, né, aqui em Belo Horizonte, que fica aqui em Mateus Lemos, que esse radar é da CEMIG, e ele faz uma cobertura de baixo para cima. Então, os satélites fazem a cobertura de cima para baixo, o radar de baixo para cima. Aí eu pego esses dados dos radares aqui. Então, já tem um bocado de material para eu fazer esse prognóstico, né? Tá certo? Bom, aí agora eu tenho mais um detalhe. Eu tenho um dado estatístico. Olha, eu tenho aqui em Confins, o aeroporto tem 35 anos, então lá tem um registro de 35 anos de dados meteorológicos feitos pelo Metar. Aí eu pergunto assim ao computador, e me responde em milissegundos, ó. O que aconteceu de hoje para amanhã em Confins? Em termos de nuvens, em termos de chuva. Então, ele coloca assim, ó, em termos de chuva, praticamente, se eu colocar assim, por exemplo, uma estatística, vou colocar 40 para facilitar. Dos 40 anos em Confins, aí digamos que 30 anos nunca choveu nesse intervalo. Quando eu pegar isso aqui, vai dar um percentual, né, bem elevado de possibilidade de não chover. Então, eu tenho, ó, imagens de satélites de cima para baixo, imagens de radar de baixo para cima, eu tenho uma estatística a meu favor e tenho, então, os registros dos metais. E aí é o seguinte, ó, muita gente vai ter dificuldade de aprender isso aqui, mas é fácil. Eu falei de semana passada, aprenda as regras do Metar para você poder interpretar o TAF. E a gente não está fazendo nada a mais da semana passada, a não ser de falar desses grupos. E eu estou insistindo. Quando é que eu coloco esse grupo? Eu coloco o BECAME quando eu tenho certeza que vai ter uma transformação de alguns elementos daquela previsão que eu fiz. Eu coloco o tempo quando eu tenho certeza que naquele período da minha previsão alguma coisa vai acontecer provisoriamente ou temporariamente. Ou então, eu coloco o flow quando eu tiver certeza que tudo que eu fiz, que está valendo, vai deixar de existir para ter uma nova, né? Beleza? Então, tá. Agora, olha só. Digamos que eu queria provocar vocês. Será que o previsor lá em Brasília, ele pode fazer essa previsão chutada? Não, pode não. Sabe por quê? Olha, imagine que o camarada fez um TAF
que está em validade das 18 horas de hoje até as 18 horas da manhã. Então, eu vou pegar o TAF de Confins e vou observar qual a condição meteorológica que ele estava prevendo agora. Ele previu 3 horas da tarde, né? Ele fez a previsão de que ia acontecer agora, nesse horário, né? Uma condição. Nesse exato minuto, alguém fez o metade de Confins. Tá? Então, se eu pegar o metade de Confins e comparar com a previsão foi feita antecipada, o metade foi feito agora. E aí, então, se não cruzar, está errado. Aí, para isso, que o previsor, ele tem uma colher de chá. Então, ele tem um assessor que fica monitorando a cada hora que chegar os metais lá em Brasília, a pessoa vai verificar se aquela leitura da condição meteorológica que eu vi aqui agora, se está batendo com aquela condição que foi projetada. E aí, se tiver alguma coisa absurda, aí o assessor chega assim, ô previsor, aquela previsão que você fez para agora lá para Confins, você tinha colocado que tinha trovado com chuva, etc., e lá está cavoque. Aí ele vai fazer uma alteração naquele TAF que está invalidado, e aí cai na prova, que é isso aqui, ó. Olha, não deixe de lembrar disso aqui. O que é um TAF AMD? Olha, a palavra AMD é do inglês, é assim, ó. Amendment, que quer dizer assim, anexo, mudança, correção. Então, nesse caso aí, é um TAF corrigido. Quando você pegar um TAF AMD, hoje mesmo, eu estava vendo, lá no Japão, o cara colocou um TAF AMD. Mas lá no Japão, civilizado, a condição meteorológica lá varia muito. Então, o camarada fez uma previsão, e aí, de repente, houve alguma alteração brusca que a condição não bateu. Quando é que o previsor vai fazer um TAF modificado? Quando é que o previsor vai fazer um TAF emendado? Essa palavra modificado, emendado, anexo, tá? É um anexo. Exatamente acontece por isso. O previsor faz a previsão projetada e aí vai ter alguém por trás dele fazendo avaliação a cada hora para ver se aquela previsão projetada está batendo com o metal. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, TAF AMD, né, de Porto Alegre, um lugar muito fácil de ter mudanças sem bater, porque ali é a entrada das frente frias. Então, de repente, uma frente fria retarda ou avança rapidamente e deixa os caras doidos lá. Por isso que lá no Japão também, hoje um TAF AMD, né? Então, já coloquei de propósito aí. Olha, eu afirmo para vocês, vocês nunca vão ver um TAF modificado de Recife. Nunca vão ver um TAF alterado de Natal, de Fortaleza. Não tem condição. A condição lá sempre é padrão. Mas aqui de Belo Horizonte, Brasília, até Porto Alegre, você pode acontecer, porque as variações da meteorologia na latitude temperada são muito intensas, enquanto as massas de ar, quente, ar frio, etc., tá bom? Mas também é muito difícil acontecer uma mudança, um TAF modificado, a partir de agora, nessa região aqui. Normalmente aparece na chegada das frentes frias ou no verão, porque de repente BH está um calor infernal aqui, não tem previsão de chuva, e o cara faz uma previsão, daqui a pouco chega uma frente fria, rapidamente altera tudo, aí deixa o cara na mão, beleza? Então, nesse caso aqui, TAF, o que é um TAF MD? É um TAF emendado, é um TAF modificado, é que ele ainda estava em validade, de repente, alguma coisa alterou tão bruscamente que não estava batendo com metal. Então, gente, ó, eu queria falar para vocês que a única coisa que eu queria mostrar agora para vocês, para finalizar, digamos que eu coloco aqui para vocês, nesse TAF de Brasília, eu vou alterar aqui assim, ó. Eu vou colocar assim, botar probe
Não, professor Agostinho. É PROB 30. PROB 30. PROB 30, pronto. Então, agora, nesse caso aí, ó, existe uma possibilidade de 30% de acontecer uma mudança. É que quando eu tiver 100% de certeza, eu coloco 3 grupos: Beckham, Tempo e From. Quando eu tiver 100%, que eu faço uma previsão, que aquela previsão vai sofrer alteração, eu posso colocar esses 3 aí. Agora, e quando eu estiver na dúvida, imagine só o cara está fazendo o TAF lá para o Galeão. E aí eles, caraca, rapaz, esse ventinho está pousando no Galeão aqui, a temperatura vai cair muito hoje, e que tal se de repente vai dar nevoeiro? Pô, mas não é certo ter nevoeiro. Então ele coloca assim, uma probabilidade de 30 que amanhã, num tal horário, tem um nevoeiro. Então não é certeza. Esse probe, ou só pode ser probe 30 ou probe 40. Então, o probe 30 é quando a possibilidade é muito remota ou é a possibilidade pessimista. O probe 40 já é uma possibilidade mais otimista, mas ambos não é certeza. Certeza é quando eu tenho o Tempo, o Beckham e o From. Beleza? Então, gente, eu pensava que a gente avançasse, que eu tenho que falar para vocês do outro código, que é o GAMET. E aí, o livro está muito claro aí, essa parte, dá tranquilamente para você pegar isso aí, se estudar, né? E aí, fazendo pausadamente, né? Então, eu insisti muito hoje aqui para que serve os grupos de mudança, tá bom? Podemos até fazer o seguinte, se eu não conseguir, a Agatha vai vir aqui. Vamos pegar R$1, né? Deixa eu ver se eu consigo. Né? É aqui, gente. Acho que é assim. Pronto, gente. Então, aí a gente tem... Está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo? Sim. Afirmativo. Sim. Então tá, olha que bonitinho aí, ó. Em todas essas bolinhas aí, tem uma estação meteorológica que lá é feito o METAR e o TAF para algumas, né? E nessa bolinha vermelha aí, o campo está fechado por instrumento. Nas bolinhas amarelas, está fechada por visual. E se a gente clicar nessa bolinha, vai aparecer o METAR e o TAF, né? O METAR e o TAF. Deixa eu ver se eu pego aqui, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só pegar uma dela aqui. Oh, caceta. Deixa eu pegar aqui, Brasília. Opa, conseguiu aí? Tá. Então, vamos pegar aqui, ó. Um TAF metade de Brasília, feito no dia 19 às 23 horas, o vento 350 com 2 nós, a visibilidade mais de 10.000, parcialmente nublado a 3.500 pés, poucas nuvens com TCU a 4.500 pés, nublado a 10.000 pés, temperatura do ar 20 graus, pôr de orvalho 19 e pressão do QNH 1.018 hectopascais. Vamos pegar o TAF? Um TAF de Brasília, que foi feito hoje às 14 horas, esse é o momento que o previsor fez o TAF e já colocou na rede. Porém, ainda não entrou em vigor. É que ele vai entrar em vigor no dia 19, que foi hoje, às 18 horas, até o dia 20, às 18 horas. Então, entre em vigor num dia, vai até o outro. Portanto, nesse caso aí, como são 24 horas, das 18 até às 18, você tem um aeródromo internacional. O que ele vai prever para essas 24 horas? Que o vento, nesse período, seria 250 com 3, visibilidade mais que 10.000 e parcialmente nublado 3.500 pés. Temperatura 17 graus
que vai acontecer amanhã, às 9 horas do Lua. Temperatura máxima, que vai acontecer amanhã, de 26 graus, que vai acontecer amanhã, às 17 horas. Pronto. Essa é a previsão para 24 horas que ele acha que vai acontecer essa condição. Porém, ele tem mil certeza que no intervalo das 18 até as 22 horas, né, de hoje, aí vai ter uma condição temporária, que é o vento variando com 7 nós, com a visibilidade de 6.000, com a trovoada com chuva moderada, nublado a 3.500 pés, poucas nuvens com CB a 4.000 pés. Olha, essa condição só vai valer para o intervalo das 18 às 22 horas. Então, quando acabar esse intervalo, a gente volta lá para cima. Portanto, se perguntasse para alguém que vai chegar às 20 horas, qual é a condição esperada? Aquela inicial lá de cima, tá certo? Que é que ele diz que vai acontecer nas 24 horas. Agora, ele tem certeza que quando for de 2 até as 4 da manhã, vai estar Cavoque, tá? Então, essa condição, Cavoque, ela vai acontecer depois que ela começa a transformar 2 horas e termina 4 horas. Então, só as 4 horas que é Cavoque. Mas qual é a previsão completa? Vento, visibilidade, tempo presente. Só que o Cavoque, ele já suprimiu a visibilidade, tempo presente, né? E nesse caso aí, se perguntar assim, para alguém que vai chegar às 5 horas da manhã, qual é a condição esperada? O vento está lá em cima, 250 com 5 e Cavoque. E esse Cavoque vai valer até quanto? Até que venha outro grupo de mudança. Só que ele tem certeza, só que ele está colocando uma possibilidade de 30%, que das 6 até as 11, né? Aí essa condição agora de visibilidade de 4.000, com chuva moderada, com neva úmida e nublada a 1.000, não é uma certeza. Ele está com a desconfiança que isso vai acontecer, então o previsor está se preservando. Ele está colocando que essa possibilidade é uma possibilidade pouco provável, mas se acontecer, ele está preservado, tá bom? Bom, e agora? Uma outra mudança que vai acontecer das 12 até as 14, né? E que vai alterar lá em cima, né? Que vai ser o vento de 350, não, desculpa, de 250 com 5, visibilidade mais de 10.000 e 2 camadas de nuvens. Pronto, uma camada de nuvem até, né? Então, essa condição agora desse became, ela não tem mais grupo de mudança, ela vai continuar até o final da mensagem. Então, se perguntasse para alguém que vai chegar às 17 horas lá em Brasília, às 17 horas da manhã lá em Brasília, a condição esperada é 250 com 5, visibilidade mais que 10.000, né? E parcialmente nublado a 4.000 pés. Aí apareceu uma coisa nova para vocês aí, ó. RMK, PGH, né? Então, esse RMK, que vai aparecer nas mensagens do Redmet, que vocês vão usar muito isso agora, RMK, é a abreviatura de observações em inglês. Então, observação. Esse METAR foi previsto por um camarada que ele não pode aparecer o nome dele para você, e nem para a comunidade, e que ele tem um indicativo, né? Ou seja, ele tem umas letrinhas aí, que no caso é o PGH. Ó. PGH. Então, cada operador ou cada previsor, ele tem um código desse aqui para usar enquanto ele estiver na aeronáutica. O meu é esse aqui, ó. BOF. Ó, porra, eu peguei tanta zoação por isso, né? Não era BOF, né? Então, se a gente pegar agora
se a gente pegar agora um outro TAF que não seja de Brasília, aí já vai ser outra pessoa. Que agora a gente vai ver que existe 5 FI, e uma delas é do Atlântico, né? Aí não precisa ficar preocupado, mas a gente tem uma FI de Recife, que vai pegar uma área todinha do Nordeste, os 9 estados. A gente tem a FI da Amazônia, que vai pegar toda a região Amazônia, tem a FI de Curitiba e tem a FI de Brasília, é isso mesmo? Então, nós vamos aprender agora o que é o GAMET. O GAMET é uma previsão diária para quem voa abaixo do FL100, né? Abaixo do FL100, e deixa eu só pegar aqui a pasta. GAMET é uma previsão para quem voa abaixo do FL100. Aí, caralho. Só um instante, pessoal. Eu tenho que vencer esse negócio. Não, mas está me... Ah, tá aqui. Só um instantinho. Consegui. Então, gente, o GAMET é uma previsão de tempo perigoso. E para a área. Ó, se prepare que eu levei 30 anos para aprender esse negócio aqui, mas vocês agora não vão ter esse problema, porque eu, de tanto apanhar na escola, né, eu aprendi. Ó, vou fazer para você aqui o mapa do Brasil, aqui assim, mais ou menos, né? Então, a gente tem aqui... galera, é só para mim que não está aparecendo ele aí ou para vocês também? Hã? Não, não está aparecendo. Ah, eu tô vendo. Rafael, então você vai estar com problema. Você vai ter que sair e voltar, cara. É o quadro ou a mensagem? Não, é a sua imagem. Ah, sim. Aqui. Esse problema também. Ah, mas aqui está aparecendo para a gente. Então tá, olha. Vou pegar aqui um mapa do Brasil, né? Aqui assim. E aí você tem aqui a FI, né? Vou colocar assim. A FI de Curitiba, né? Vou colocar aqui agora assim. A FI de Brasília, a FI de Recife e a FI de Manaus, tá bom? Manaus. Então a gente tem essa FI. Então, na realidade, o GAMET é uma previsão diária. E essa área, essa daqui, ó, a FI, né? A FI. Ó, a FI, né? É região de informação de voo. Então, eu vou fazer agora uma previsão para essa área todinha aqui de Recife, ó. Ora. Beleza? Previsão para isso aqui. Então, no TAF, a gente viu, se eu estiver aqui em Salvador, a previsão para o TAF, ela só vale só para em volta de Salvador, num raio de 8 quilômetros. Portanto, a previsão é muito precisa. Então, mas imagine só que aqui, essa FI de Recife, a área toda dela é maior do que a Europa. E a gente sabe que em alguns lugares aqui, ó, a gente tem a cidade aqui em volta, né? E aqui para dentro só tem o quê? Borja de Cabrito, né? Então a gente tem aqui, ó, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Vitória da Conquista e mais nada. Então, você não tem muitos dados dessa região para fazer uma previsão precisa para uma área desse tamanho aqui. Então, nesse caso, o GAMET, ele perde um pouquinho da efetividade da previsão localizada. É uma previsão, né, para toda a área. E de quê? De condições de tempo perigoso. E a condição de tempo perigoso para o GAMET é essa daqui, ó, é quando a velocidade do vento for maior de que 30 nós. Então, imagine se você vai voar numa região dessa, se o vento tiver mais de 30 nós, é perigoso para você, porque, no caso, lembrando que essa previsão aqui é para quem voa abaixo. O GAMET é uma previsão para quem voa abaixo do FL100. Portanto, seria vocês, ok? Então, outra condição de tempo perigoso, né? É quando você tiver a visibilidade menor que 5.000. Também é perigoso. Se você tiver fazer um voo daqui para cá, no meio do caminho, você precisa pousar e a visibilidade está baixa. Como é que você vai pousar, né?
Então, outra condição de tempo perigoso, quando você tiver trovoada, tempestade de poeira e areia, ou então, quando a nebulosidade, né, for abaixo de 1.000 pés. Então, a gente sabe que 1.000 pés, o campo fecha para você. Então, essa condição que está aparecendo para vocês aí é a condição de tempo perigoso para justificar o GAMET. Então, o que a gente vai aprender agora é que eu vou fazer essa previsão do GAMET, uma área de Recife, e eu vou colocar assim, ó, 0,0 de latitude, colocar 0,5 de latitude sul, né? 10 graus de latitude sul, né? E colocar aqui 15 graus de latitude sul. Pronto. Então, vamos pegar um primeiro GAMET, né? Então, está aqui um GAMET. Então, aí a gente tem o GAMET é uma previsão diária feita de 6 em 6 horas, 6 em 6 horas. E nesse caso aqui, nós temos o GAMET para a área de Recife, subir um pouquinho, mano, área de Recife, que ele está dizendo o seguinte, ó, o vento, que, quando ele coloca assim, ó, a WSPD. Essa aqui é a abreviatura de vento, de wind, e SPD, a abreviatura de speed, que é de velocidade. O vento na superfície, né, o vento vai estar de 10 até as 12 horas, 35 nós. 35 Então, a velocidade do vento na superfície é de 35 nós, portanto, é a condição de tempo perigoso. Depois, ele vai colocar assim, a visibilidade na superfície, no intervalo das 6 até as 8 horas, vai estar ao norte de 12 graus sul de 3.000 metros. Então, ele quer dizer o seguinte, ó, o 12 graus sul vai estar aqui assim, ó, 12 graus sul. Ele está dizendo que ao norte de 12 graus sul, dentro da FI, aí a visibilidade vai ter essa daí, ó. Tá? Então, não tem como eu dizer assim, olha, vai estar uma visibilidade ruim em tal lugar assim, ele está generalizando. Olha, está dizendo que ao norte de 12 graus sul, o que está para cima é a norte, tá bom? Beleza? Então, depois ele vai colocar assim, que o tempo significativo entre 11 e 12 horas vai estar com trovoada isolada. Então, ele está dizendo que nessa área todinha aqui, né, vai ter trovoadas isoladas. Não dá para saber se é aqui em Salvador, Litoral da Conquista, em Paulo Afonso ou em Petrolina, não dá para saber. Está generalizando. Ó, dentro da FI, em toda a FI, está sendo previsto condição de trovoadas isoladas. E nuvens? A nuvem de 6 até as 9 horas, né, no intervalo, como esse GAMET, ele foi feito no dia 22, para valer do dia 22 até das 6 até as 12 horas, ele está dizendo que a nebulosidade entre 6 até 9 horas está totalmente encoberto, com 800 pés, e vai estar ao norte de 18 graus sul. Olha aqui. Então, se eu colocar 18 graus sul aqui, ele está dizendo que a nebulosidade está ruim daqui até o topo. Beleza? E, finalmente, ele colocou assim, ó, formação de gelo. O gelo moderado vai estar no FL entre 80 a 100, né? E vai ter uma turbulência moderada acima do FL 90. Então, aqui embaixo tem mais ou menos assim a descrição dessa previsão. Então, uma previsão diária para o voo abaixo do FL 100, né, para de Recife, e que essa previsão é feita no CNA. Então, em cada FI dessa aqui, vai ter um centro meteorológico de aeródromo responsável para fazer o GAMET e o TAF.
Então, o TAF para a área de Recife todinha é feito em Recife, o TAF para a região sudeste todinha é feito em Brasília, e o TAF aqui para Curitiba é feito em Curitiba, e o TAF para toda a cidade aqui da Amazônia é feito em Manaus, tá certo? Então, assim também, o CNA é um órgão responsável para emitir o TAF e o GAMET, tá? Então, aí está dizendo que essa mensagem é feita lá no CMA, que é o Centro Meteorológico de Aeródromo, que a validade vai ser para o dia 22, das 6 até as 12 horas, e aí está fazendo essa descrição que eu vou mandar para vocês, e eu vou fazer agora, de novo, um outro mapa desse aqui, para a gente ver uma previsão dessa, para reforçar lá de Curitiba, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na rede médica, isso aí existe lá, né? Então, vou pegar aqui, ó. Pronto. Então, agora, eu tenho aqui, ó, a FIA de Recife, a FIA de Brasília, a FIA de Curitiba e de Manaus. Então, vamos colocar assim, a de Curitiba, que é nessa parte aqui. Não, a cidade de Curitiba, ela tem aqui na latitude 25 de latitude sul, né? Então, vou subir. Então, nós temos aqui, ó, uma previsão diária para Curitiba, que é para o dia 19 às 6 horas, até de 19 às 12 horas, né? Então, ele está dizendo que a velocidade do vento na superfície entre as 12 e as 14 horas é de 38 nós. Portanto, faz parte daqueles elementos, né, de fenômenos violentos que faz parte do GAMET. GAMET é uma previsão de tempo perigoso diária, né? Depois, veja assim, a velocidade no vento da superfície, não, a visibilidade da superfície das 6 até as 8 horas vai ser de 1.500 metros, com neva seca, e essa visibilidade ela vai estar ao norte de 23 graus. Ao norte de 23 graus. Então, se 23 graus for aqui, então vai estar nessa área aqui, ó, porque aqui é o teto da FIA, né? Bom, agora tem lá, assim, tempo significativo. O tempo significativo entre 11 e 12 horas vai estar trovoada com chuva forte isolada. Nesse caso, ele está generalizando que é em toda a FIA, ó. Em toda a FIA tem essa condição aí. E agora ele vai colocar aí, nuvens. A nuvem vai estar nublado com 500 pés ao norte de 25. Então, quando ele fala norte de 25, aí de 25 até o final da FIA, que vai estar comprometido. Beleza? De 6 às 9. Não entendi. O senhor esqueceu de falar a hora. No caso aqui, a nuvem, aqui, de 6 às 9, está nublado, com 500 pés, ao norte, 25 graus sul. De grau, é grau sul, que é, no caso nosso aqui, o que está para cima de sul vai ser norte também. Então, tem de novo aqui uma descrição, e aí são as duas previsões que tem. Aí vamos fazer o seguinte: você agora já sabe que se você for decolar de um lugar, você vai se balizar se você pode decolar pelo METAR. Para você pousar é o TAF, e para você voar vai ser o GAMET, tá certo? O que você vai encontrar aqui nessa área aqui, nesse horário, né? Então, se tiver tempo perigoso, você nem decola, não é isso mesmo? Mas, além dessas previsões, né, ela tem um detalhe, porque se o TAF vale só para quem voa abaixo do FL100, e se alguém vai voar acima do FL100, aí vai ter uma outra previsão, que está aí para vocês, que essa previsão aqui está na página 103, ela ainda é mais genérica ainda quanto à localização dos fenômenos que estão para acontecer, tá? Então, a gente viu que se você tiver um TAF aqui de Salvador, eu tenho uma previsão muito precisa
né? Dali. Mas se eu tiver que fazer um voo daqui para cá, olha só, tem uma área imensa, e aí a previsão já é mais genérica, não dá para dizer assim, aonde é que vai acontecer aquele fenômeno, vai generalizar. E aí, se você vai voar acima do FL100, você vai ter essa carta aqui, que essa carta aqui, ó, tem uma tarjeta aqui para dizer que é uma carta de tempo significativo, também feita a cada 6 horas, sempre 12 horas antes para valer, a partir de 12 horas depois, e elas são feitas 4 vezes por dia, e essa primeira carta aqui, ela é para quem voa da superfície até 25 mil pés. Então, se eu for para Porto Seguro e vou voar no FL 200, o GAMET não serve. Aí eu vou olhar o que vai acontecer quando eu estiver voando aqui, né, no FL 200, e tem essa condição meteorológica. Agora, digamos que eu sou um jato, que eu vou voar para Porto Seguro, eu vou voar a 30 mil pés. Essa carta já não serve, porque ela vai ser a 25 mil pés. Aí, aqui no verso dela, tem a continuação da carta para os jatos. Então, o GAMET seria a previsão para a sua rota para a aviação rasteira, que é a de vocês. A carta seguinte WX, essa daqui que vai da superfície até 25 mil pés, para aviação intermediária, né, King Air, ATR, e aqui seria a carta dos jatos. E aí a gente vai saber agora que dos órgãos responsáveis para fazer essas previsões, né? Então, existe um órgão mundial que você tem que conhecer e saber, que chama-se... Vou dividir aqui o planeta em 2 bandas. Então, aqui em Londres, tem o Centro de Previsão Diária Mundial, e aqui em Washington tem outro, um Centro de Previsão Diária Mundial. Então, esses 2 centros mundiais, eles são responsáveis, um para monitorar o Ocidente, Oriente, e o outro o Ocidente. Então, essas cartas para os voos altos supersônicos, que essa daqui, ó, tem a tarjetinha aqui do lado, assim, ó, tem aqui, ó, Centro de Previsão Diária Mundial em Washington. Então, essa previsão aqui é feita lá em Washington e é mandada para nós. Tá? Então, se perguntares, nós temos quantos centros meteorológicos? 2. Aonde é que eles ficam? Um em Washington, que monitora e faz as previsões, né, das cartas de tempo significativo para a área ocidental e para a área oriental. Além desses 2 órgãos aqui internacionais, aí agora a gente vai ter também uns outros órgãos regionais, né? Regionais. Então, lembrando que nós já falamos que o nosso planeta foi dividido assim em quadrantes, né? Então, aqui na América do Sul, né, tem um centro regional, que no nosso caso é o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, que fica em Brasília. Então, em Brasília, tem um órgão de meteorologia que representa na ICAO o compromisso de fazer a previsão para todo esse quadrante aí, que no caso é essa previsão aqui, ó, aqui está, Centro de Previsão, Centro Nacional de Meteorologia, a carta de superfície feita da superfície até 25 mil pés. Então, os chilenos, os argentinos, né, todos os países da América do Sul, para voar entre eles, ou para voar para cá, eles recebem essa carta feita no Brasil. E em cada quadrante desse, vai ter uma cidade indicada pela Organização Internacional de Aviação Civil para emitir essa carta, tá certo? Então, essa carta aqui é feita num centro regional. Bom, aí a gente viu também, né, que nós temos os centros, nós estamos falando de centros, a gente viu que nós temos aqui os centros, que no caso, Curitiba, né? Curitiba
tem um CMA, que é responsável para fazer o TAF e o GAMET. A gente viu Brasília, também tem outro. A gente viu que Recife tem outro e Manaus tem outro. Então, esse centro, Recife, né? Esse centro aqui, ó, o que fica aqui em Brasília, é responsável para monitorar as cidades no litoral onde tem aeródromo e mais, no caso, a rota, né? E Manaus também, Brasília, etc. Tá? Só que é o seguinte, antigamente o centro ficava aqui mesmo. A gente vai ver daqui a pouco que esses órgãos, eles foram todos para o Rio de Janeiro e eles estão trabalhando tudo em comum lá, né? Então, para alguém que está voando aqui, ele não precisa mais chamar Recife, ele vai chamar um órgão lá no Rio de Janeiro que está monitorando essa área aqui. Para alguém que está em Manaus, vai chamar esse órgão que está em Manaus, hoje fica no Rio de Janeiro. Foi uma centralização que a Aeronáutica fez, tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, agora tem mais um detalhe. Nós falamos das previsões e nós temos que falar também agora de outro detalhe. As alertas. As alertas meteorológicas são feitas, né, por um CNV, ó, CNV, Centro Meteorológico de Vigilância. Que em cada ACC, aqui em Recife tem um ACC, Centro de Controle de Área. Aí, lá na sala do ACC, vai estar vários controladores conversando, monitorando todo mundo que está voando aqui. E dentro da sala vai ter um órgão de meteorologia chamado CMV, Centro Meteorológico de Vigilância. Esse órgão é responsável para fazer as alertas em rotas. Alerta não é previsão. Previsão que a gente viu aí, até agora, foi a GAMET, né? Nós vimos o TAF e essas cartas que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, essas são as previsões e elas são feitas a cada 6 horas. As alertas, elas só são geradas somente quando tem algum fenômeno que possa provocar um risco para o aviador. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender como essas alertas. Deixa eu ver se eu consigo de novo entrar aqui para a gente dar uma fuçada na RedMesh, porque você vai precisar mexer muito na RedMesh, tá bom? Está aparecendo a RedMesh aí, não é isso mesmo? Então, vou sair daqui agora e vou colocar assim. Está vendo aqui a palavra monitoramento? Pronto, vai aparecer aqui, ó. Gente, esses lugares, esse monte de lugares aí que está marcado nessas áreas, não, se eu clicar nele, vai dizer que tem um alerta aí. Essa alerta é uma matéria que a gente vai aprender semana que vem, não é isso mesmo? Então, vamos explorar mais aqui e vocês podem estar vendo qualquer mensagem que você precisar, você vai ter que pegar aqui imagens satélites, né? Imagens satélites, a gente pode pegar essa imagem satélite aqui e deixa eu ver como é que pode. Próximo. Imagem satélite. A gente tem como baixar aqui 20 imagens dessa e botar para girar, né? Deixa eu pegar aqui. Aquelas cartas meteorológicas, por exemplo, ó. Essas cartas que eu acabei de mostrar para vocês, elas estão aqui já. Então, o que vai acontecer amanhã às 12 horas do Lula? Essa carta já está pronta aqui, ó. Então, aqui, produto, cartas e tempo significativo, 11 horas. Né? Bom, gente, eu sinto que está todo mundo ou cansado ou que subiu da praça aí, deixou só ligados os computadores e aí já cansou muito. A ideia hoje era só aprender o TAF e o GAMET, né? O GAMET. E, como eu falei, só ia aprender o TAF se tivesse aprendido o METAR, porque a sequência, os dados são os mesmos, o que mudou foi só aqueles de mudança. E agora, semana que vem, a gente ainda tem mais um intervalo desse tamanho aqui para a gente ver as alertas, para ver os jogos de meteorologia, porque quando a gente começou o curso,
na primeira aula, eu falei para vocês assim, gente, olha, aí na apostila de vocês tem um organograma, esse aqui, ó, que não mexe com isso, ó, página 5, não mexe com isso. Nós vamos mexer com isso aqui no final do curso, que é saber quais as previsões, os órgãos responsáveis por cada um, né? Então, agora já dá para você olhar para você aqui, né? Com o Centro de Previsão Diária, que fica em Londres, um Centro de Previsão que fica em Washington, e são 2 organismos internacionais que um cuida da região, da metade do planeta do Ocidente e o outro do Oriente, e os outros subórgãos, né, que é responsável por cada serviço prestado. E esses serviços são muitos à sua disposição. Queria só deixar bem claro para você que a meteorologia ela não é para ser sua inimiga, ela é para ser sua parceira, e você tem que entender ela por completo para você usufruir o máximo possível de sua segurança e economia. Olha, economia porque um litro de combustível hoje passou de R$10, então, para que você vai entrar na aeronave e voar sem saber se você vai chegar lá? Ou então se vai correr risco, né? Então, antes de fazer um procedimento de voo, a primeira coisa é você perceber ou saber se você pode. Eu vou contar a historinha para encerrar. Aqui no Prats, tem um juiz que hoje é desembargador, e ele já era piloto há 18 anos, e ele fez comigo um curso de EFR, mas ele não brevetou no EFR, né? Então, ficou só no PP, aí, quanto mais experiência, mais ser avacalhado, né? Aí, um dia, ele amanhecia, assim, 6 horas da manhã, no verão, lá onde ele morava, em Santo Antônio, aí olhou assim lá e viu aquele céu bonito, azulão, aí acordou a esposa. Ô, bem, vamos dar uma pulinha em Porto Seguro? Aí, vamos lá. Então, quantas crianças? Aí já, pum, deu um clique, né? Aí pega as crianças e tal, faz uma madeira, bota na malinha, não sei o quê. Aí de lá ele já ligou aqui pro Aeroclube e falou pro camarada que faz o arrasto lá do avião. Ô, Baiano, fala o seguinte, cara, tire meu avião aí do hangar. Aí o Baiano foi lá, arrastou, deixou, e aí chegou aqui no Prats. Nessa época, o plano de voo ainda era feito presencial, que hoje é feito eletronicamente. E no momento que ele fosse fazer o plano de voo, ele tinha que ter noção da condição meteorológica. Aí ele nem olhou, chegou, fez o plano de voo, e aí a esposa já estava dentro do avião, com a mala e as crianças, e aí ele entregou o plano, o cara olhou para ele assim, aceitou. Aí ele foi para o avião. Quando ele chegou lá, ele chamou torre de controle, sei o quê, decolada, previsão para acionar. Aí o cara falou assim, comandante, o campo está fechado, o senhor vai decolar assim mesmo? Aí, cara, veio aquela brochura. Pior sentimento ser humano, quebra de expectativa. Pô, o cara acordou de madrugada, levantou a esposa, pegou as crianças, veio para cá, e ele não olhou o tempo. Estava fechado aqui. Aí, quando você é decepcionado por uma quebra de expectativa, aí você tem que dar porrada em quem está perto de você. Aí, cara, mas eu estive aí agora, você não falou nada. Mas, camarada, eu estou com um documento aqui, chamado Plano de Voo, e aqui embaixo tem a letrinha bem miudinha, que diz, eu estou ciente das condições meteorológicas. E nem era a ciência só daqui. A ciência das condições meteorológicas é daqui, é da rota, e de lá, e da alternativa. Então, o operador do infraero deu logo uma chinelada nele. Você chegou aqui, nem me deu bom dia, preencheu um papel, deixou em cima da mesa, fiquei olhando para o senhor, você não perguntou nada. Né? E aqui tem um papel que está dizendo, ciente das condições meteorológicas. Aí o cara tem que voltar para casa. Entendeu? Ainda bem. Se ele tivesse saído do interior, tá? Tivesse saído do interior, ele ia decolar.
Porque no interior, aí os caras são muito mais loucos ainda. Não tem noção nenhuma. O piloto já acostumado a voar e tal, eu vou vindo daqui para lá e tal. E muitas vezes o cara não fica sabendo como é que está a rota. Nós temos um caso aqui há muito tempo atrás, tinha um camarada que tinha um hangar aqui do meu lado, e ele tinha várias aeronaves, e ele fretava essa aeronave para transportar valores, e pegava a moçada que está, assim, querendo voar para somar hora de voo. Porque, às vezes, você já está PC, tem 150 horas de voo, mas ainda não dá ainda uma credibilidade para você entrar numa companhia aérea. Você termina, de repente, digamos, prostituindo, de aceitar qualquer condição para voar sem ganhar nada. Aí o cara diz assim, fulano, dá quantas horas? Estou com 150 horas. Quer voar aqui? Hora? Não te pago, não. Só que você vai voar 20, 30 horas por mês, aí o que eu pago para você mais é um prato de comida quando você parar por aí afora. Aí 2 caras, rapaz, pegaram um avião e foram levar um dinheiro, transporte de valor, da Pampulha até Montes Claros. Eles não olharam o gamete, e no meio do caminho um motor da aeronave rateou, e eles não tinham lugar nenhum para pousar, porque lá em Três Maria e ali por perto, que tinha até pista de pouso, né, estava cheio de nevoeiro com teto baixo. Os caras caíram e morreram. Nós também tivemos um caso aqui, uns 3 anos atrás, um piloto, né, muito profissional, de mais de 20 anos de profissão, com o dono da aeronave. Deixa eu mostrar qual era a aeronave para vocês, assim. Olha, pessoal, já pensou aqui, ó, na Augusta? Uma aeronave dessa. O dono estava lá, era piloto, PT, o piloto, sabe aqui de BH, ele fez um plano de voo por instrumento daqui para Guarulhos, para Congonhas. Só chegou, só ligou a máquina e foi embora. E aí ele não viu um alerta, existia um alerta meteorológico que por onde ele ia passar e no nível que ele ia voar, existe uma formação de gelo severo. Então, olha só, a intensidade dos fenômenos pode ser leve, moderado, forte e severo. Então, o camarada, foi passar dentro de uma formação de gelo severo e ele caiu, tá? Morreram os 2 lá, tá certo? Aqui em Minas, tá bom? Beleza? E a máquina? Os caras confiam tanto na máquina, confiam tanto no seu poderio, né? De ser o cara experiente. Então, quanto mais experiente, é mais difícil. Não estou colocando medo em ninguém, né? Todo mundo pode voar, só que assim, você pode ter a meteorologia a seu favor para reconhecer os fenômenos e saber os efeitos para a economia e segurança. E lembrando que, nesse exato minuto, no mundo inteiro, tem mais ou menos assim, quase 10 milhões de pessoas trabalhando 24 horas no alto mar, no satélite e tal, processando milhares de dados meteorológicos para fazer as previsões, e você não acredita nas previsões. Aleluia! Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado aí pela aula sensacional. sensacional. Galera. Valeu, gente. Obrigadão, então. Boa noite.